Olá, turma, tudo bem? Vamos a mais uma aula de História, dando continuidade ao capítulo 8, né, do módulo 4. As páginas referentes aos assuntos estudados hoje será da 298 a 300. A página de atividade é a 301, tá bom? Façam as atividades, tá? Assim que semana que vem eu volto pro grupo, tá? Eu já coloquei ontem, né, a mensagem. Mas não deixem para fazer as atividades em cima da hora, tá bom? Façam logo, que quando eu pedir lá no grupo já tá tudo pronto, só para vocês me enviarem. Vamos à nossa aula. Mineração no Brasil. A mineração no Brasil colonial se iniciou no século XVIII, durante o período em que o Brasil era colônia de Portugal, e o principal minério extraído na época foi o ouro. Tá? E durante, né, o ciclo do ouro ocorreu um período de maior dominação, tá? E abuso por parte, né, de países europeus para com o Brasil. A coroa portuguesa, ela cobrava impostos altíssimos sobre todo o ouro extraído, que era taxado nas chamadas casas de fundição. Ali também, né, depois, né, do ouro, né, extraído e fosse fundido, tá, do peso do ouro era retirada a quinta parte para os portugueses, tá, um imposto chamado quinto. Tá? E nas casas de fundição, o ouro ele era derretido, ele era transformado em barras, e estas recebiam um selo que as legitimava para serem negociadas. Isso foi necessário, pois estavam acontecendo desvios e sonegações, contrabando, né? Pois, como o imposto do ouro cobrado pelo governo português era alto, muitos mineradores o contrabandeavam para não pagar o tributo. Por isso, né, eles escondiam o ouro nas celas de cavalo ou dentro, né, de armas, por exemplo, para que os fiscais não os vissem e não exigissem o pagamento do quinto real, tá? Que era, né, esse tributo aí, né, a quinta parte extraída, né, essa taxa aí. E outra maneira, né, curiosa de esconder o ouro era colocá-lo dentro, né, de estátuas de santos feitas de madeira. O que deu origem, né, eu acho que vocês já ouviram muito falar dessa expressão, santo do pau oco. Tá? E ouro e diamantes. Em 1718 foram encontradas jazidas na região do atual Mato Grosso, né, jazidas de ouro, e em 1725 foi encontrado, né, jazidas de ouro no atual estado de Goiás. Por volta de 1729, em Cerro Frio, que era a capitania de Minas Gerais, descobriram jazidas, as primeiras jazidas de diamantes, onde surgiu, né, o Arraial do Tijuco, que deu origem à atual cidade de Diamantina. Tá? Recebeu esse nome porque aí nessa região, né, a cidade de Diamantina hoje, né, porque foi encontrada lá jazidas, né, de diamantes, que deu origem ao nome da cidade de Diamantina, em Minas Gerais. O aumento do tráfico de escravizados, né, o trabalho dos escravizados. Nas minas, os escravizados realizavam trabalhos, né, extenuantes, ou seja, né, trabalhos que causavam enfraquecimento físico, debilitação, extremo cansaço, tá? Extenuante. E para garimpar o ouro nas margens dos rios, eles passavam muitas horas por dia com os pés na água. E para encontrar ouro nas montanhas, precisavam escavar passagens subterrâneas, formando túneis estreitos, úmidos e mal arejados. Consequentemente, né, era muito comum que esses escravizados mineradores contraíssem doenças e morressem em poucos anos de trabalho.
além também, né, de sofrerem muito acidentes. Aí vocês veem uma mina, mineração de ouro, né, por lavagem, perto do morro de Itacolome. Essa gravura é de John Morris Rugendas, tá? Ela é de 1835, que mostra, né, o trabalho escravo numa mineração, ou numa mina de ouro, né? E a resistência à escravidão nas minas, né? Na época da mineração, os escravizados também resistiram à sua condução. Eles geralmente fugiam e passavam a viver nos quilombos. O maior deles na época, né, da mineração de ouro no Brasil colonial foi o quilombo do Ambrósio, localizado nas imediações, né, do município de Cristais, em Minas Gerais. Ele foi fundado em 1726. Né, o quilombo resistiu aos ataques do governo por cerca de 20 anos, sendo destruído em 1746. Tá? Então, assim como aconteceu nos engenhos de açúcar, o trabalho escravo ele foi usado nas regiões de mineração da colônia, e dessa forma houve grande aumento do tráfico de escravizados para o Brasil, tá, no século XVIII. Então, resumindo, turma, né, o trabalho escravo utilizado nas minas de ouro, ele foi a forma de trabalho mais penosa e pesada exercida pelos negros africanos escravizados no Brasil. E entre os séculos 17 e 18, o século 17 e 18, e na mineração, isto é, na extração do ouro nas minas, utilizavam-se o trabalho, né, desses escravizados, né, de forma muito grande, e que causava muito cansaço. Passavam dias e horas, né, trabalhando nessas minas. Tá? E vamos, né, ao próximo. Tropeiros e monçoeiros. Ao longo do século XVIII, a principal atividade desenvolvida nas regiões de mineração era a extração de minérios preciosos, né? O ouro primeiro, e depois, né, foram encontradas jazidas de diamantes, né, que passaram a ser exploradas também. E os mineradores se dedicavam quase exclusivamente a essa atividade, deixando de produzir os alimentos necessários para a sua sobrevivência. Também precisavam, né, de muitos utensílios, como roupas, tá? Então, grande parte, né, desses alimentos e desses utensílios e produtos, né, roupas, ferramentas, precisavam vir de outras regiões da colônia para abastecer as regiões de mineração. E o responsável pelo abastecimento das regiões mineradoras eram conhecidos como tropeiros e monçoeiros. Tá? E vamos ver como é que funcionava as caravanas dos tropeiros. Né? Comerciantes que levavam mercadorias no lombo de mulas para abastecer as regiões de mineração. Aí vocês têm uma imagem que mostra, né, esses tropeiros levando no lombo, né, dessas mulas as mercadorias, tá, para as regiões mineradoras, para abastecer, né, essas minas. E a outra expedição era as monções. Tá? E as monções eram expedições feitas pelos rios. Tá? Os tropeiros eram, né, expedições, né, tropas que percorriam, né, por terra até chegar às regiões das minas. Já, né, as monções eram feitas pelos rios. Tá? E os comerciantes, ou monçoeiros, né, como esses comerciantes eram chamados, utilizavam grandes canoas chamadas de batelões. E nelas eram transportadas mercadorias que abasteciam as regiões de mineração, né, e de transporte de mineração. E embora as viagens pudessem demorar, né, durassem muito tempo, até 5 meses, os monçoeiros eles eram recompensados pelo lucro, pois eram pagos
em ouro, tá? E aí, né, principalmente no caminho, né, das tropas, né, dos tropeiros, que ali, né, eles passavam por vários lugares que seriam povoados, se tornaram, né, povoados, que eles ficavam ali muito tempo, né, muitos ficaram ali e criaram povoados que posteriormente depois tornaram-se cidades, tá? Revoltas do século XVIII, tá? No início do século XVIII aconteceram conflitos em diferentes regiões da colônia. As causas elas estão relacionadas, entre outros motivos, à crise econômica que Portugal atravessou no final do século XVII. Com isso, Portugal perdeu quase 400 embarcações de sua frota e os prejuízos com o comércio do açúcar foram grandes. Isso fez com que o governo português cobrasse impostos cada vez mais altos dos colonos brasileiros. E outros conflitos surgiram de disputas entre os próprios colonos, ávidos por riquezas e poder político nas regiões em que habitavam. Entre os maiores conflitos dessa época estão a Guerra dos Emboabas, a Guerra dos Mascates e a Revolta de Felipe dos Santos, tá bom? Então vamos ver, né, saber como e por que aconteceram. Né? A Guerra dos Emboabas foi um conflito entre as pessoas que migraram para as minas e os paulistas, que defendiam a exclusividade da exploração do minério. Os paulistas tentaram expulsar aqueles que migraram para as regiões, porém eles foram derrotados. Tá? Emboabas é o nome dado aos mineradores portugueses e aos nordestinos que migraram para a região. Tá bom? A Guerra dos Mascates foi uma disputa de poder entre senhores de engenho e comerciantes portugueses conhecidos como mascates, na região de Olinda. O conflito gerou um ataque em Recife, né, dos revoltosos, chegando ao fim com a intervenção do governo português. E a revolta de Felipe dos Santos foi uma revolta liderada pelo tropeiro Felipe dos Santos, por isso o nome, né, da revolta Felipe dos Santos, e pelo minerador Pascoal da Silva Guimarães, cujo objetivo era dominar Vila Rica, atual Ouro Preto. As motivações que levaram à revolta foram as exigências para diminuir o valor dos impostos, dos preços dos alimentos e o fim das casas de fundição. A revolta chegou ao fim com a intervenção das tropas portuguesas. Tá bom? Então aqui, né, nós finalizamos, né, aqui nessa parte do capítulo, até aqui nós estudamos. E, né, só para fechar, né, lembrando a vocês que algumas cidades, né, fundadas no século XVIII, né, por causa do deslocamento de pessoas para as regiões das minas, foram Ouro Preto, Diamantina, Tiradentes, em Minas Gerais, e Pirenópolis, Corumbá e Jaraguá, em Goiás. Tá bom? Então, né, com a descoberta das minas de ouro e diamantes, houve um grande fluxo de imigração, formando-se, né, várias vilas, né, povoados e cidades no interior do território brasileiro. E aqui, meus amores, nós, né, terminamos. E na próxima aula nós vamos dar continuidade ao capítulo, né? Vamos ver a expansão do território brasileiro, finalizando o capítulo 8. Aí vamos, né, fazer um trabalho sobre, né, o capitalismo, tá? Para a gente adiantar o assunto, que é o último capítulo do módulo 4. Então, bom estudo e não esqueçam, façam atividade. Não deixem para fazer em cima da hora na véspera de entregar. Até a próxima aula.